Então ela não é de toda ruim. Por fim, em dizendo isso, o MEC tem sim, eu não tive a oportunidade de concluir, apenas li alguns aspectos. Nós temos um esforço muito grande, um desafio muito grande, minha gente, senhores procuradores, procuradoras e presentes, em fazer garantir essa acessibilidade através dos programas e ações. É simples, é só acessar. Aqui relatei alguns, porque não pude todos. Mas toda ela na intenção de garantir essa escola inclusiva para todos, porque o Ministério da Educação é responsável pela diretriz nacional. Ele não é responsável pela diretriz municipal, estadual, é entes federados. Ele não é responsável por uma escola aqui, acolá. Ele é responsável pelos 5.600, se não me engano, 54 municípios que esse país tem. E ele tem que garantir, a escola é ali naquele local, é no locus das pessoas. E esse locus, nós temos que ter um entendimento que este aluno tem direito a espaços comuns de aprendizagem. Porque a história nos disse. A história, como eu vejo muita gente se pontuar enquanto pessoa com deficiência, eu também vou. A história também nos dizem, a todos que têm deficiência, que espaços que não são comuns faz carregar nas nossas costas cicatrizes, faz carregar nas nossas costas ícones tão deprimente que os senhores e senhoras que estão aqui conhecem. Por que não dizer o que a gente já ouviu? Escola de aleijado, escola de mudo, escola de doido, todo tipo de denominação que os senhores e as senhoras conhecem, nasceram de uma questão histórica segregativa, que no passado nós somos colocados nessa vala. E que bom que tivesse sido uma vala comum, procuradora. Porque estaríamos com todo e não teríamos carregado, pelo processo educacional que tivemos no passado, essa pecha. Muito obrigado. Obrigada. Por favor, Vilma. Eu peço que vocês sejam o mais breve possível para que todos possam se manifestar. Boa tarde a todos. Meu nome é Vilma, eu sou professora do INES e me inscrevi para fazer duas pequenas pontuações, vou ser breve mesmo. Primeiro, como nós estamos aqui numa discussão que diz respeito ao campo dos direitos, não é? Ou da ampliação e da expansão dos direitos para uma vida cidadã, eu queria dizer aqui da minha estranheza de perceber, da minha própria reflexão, das coisas que eu leio também, de a gente ver no mesmo país, né, uma desigualdade no tratamento para diferentes minorias linguísticas, né? Eu entendo que o direito deveria ser um só para a mesma matéria. Não há de ter direitos diferentes quando a matéria é semelhante, né? Eu me refiro ao fato de que as comunidades indígenas brasileiras, desde 88, né, já têm assegurado, aliás, desde a LDB, já têm assegurado o direito à educação bilíngue para aquelas etnias e comunidades indígenas que assim o desejarem. Não é uma doutrina, não é uma imposição, é uma proposição das próprias comunidades e elas conseguiram garantir esse direito como minorias linguísticas que são. Como eu entendo os surdos como uma minoria linguística também, e não como um corpo deficiente, né, eu não compreendo por que é tão difícil o Estado brasileiro compreender que essas mesmas comunidades, que também se configuram como minorias linguísticas, e me refiro aos surdos, deveriam usufruir dos mesmos direitos das minorias linguísticas que compõem as comunidades indígenas brasileiras. Os surdos, inclusive, têm o direito, dentro do próprio Ministério da Educação, de usufruir do privilégio de ter o seu coordenador de escolas indígenas, do MEC, é um índio, é um representante das comunidades indígenas. Eu gostei muito de ouvir uma palestra do professor Gerson Baniwa, não é? Que é esse
esse ilustre representante das comunidades indígenas e que dirige e coordena a educação escolar indígena do Brasil, dizer que eles não querem inclusão. Ele disse isso numa palestra esse ano. Eles não querem inclusão tal como ela está colocada. Eles querem ter o direito, obviamente, os índios que querem estudar em escola regular, estudem em escola regular. Mas os índios que não querem, que querem constituir suas escolas bilíngues nas aldeias, que o façam, né? E ele está ali para garantir isso. E é incrível como dentro do próprio Ministério há toda uma compreensão para essa natureza de questão educacional e parece que para os surdos não há. E, por último, queria dizer o seguinte, há aqui, em diversas falas de pessoas surdas e de pessoas ouvintes também, a manifestação de uma certa sensação de que as proposições dos surdos não são ouvidas, ou não são ouvidas a contento, ou não são ouvidas plenamente, né? Uma série de pessoas aqui vieram se queixar disso, né? E aí eu queria dizer o seguinte, acho que acrescentaria mais um ponto, que assim, eu não vi muito discutido aqui ao longo do dia, até me penitencio de não ter falado de manhã, talvez pudesse ter aberto um outro flanco de discussões, né? Eu acho que falta um pouquinho na discussão, e acho que o Ministério Público pode se beneficiar bastante desse outro ponto, que quero acrescentar para enriquecer, toda uma pesquisa acadêmica brasileira e internacional que fundamenta muito bem, com bastante profundidade, com argumentos com muita propriedade, o que dizemos que pode significar a educação bilíngue para surdos, não só no Brasil, como no restante do mundo, né? Não é uma vontade dos surdos, é uma proposta que tem uma fundamentação acadêmica, né, que tem uma fundamentação teórica, que tem uma série de pesquisas que só fazem crescer no Brasil, graças a Deus, há cerca de 4 ou 5 décadas, né? Não pode, e esse lado da discussão não pode ser ignorado de forma alguma. Não é só o professor Capovilla. Felizmente, o professor Capovilla fez uma brilhante pesquisa em que ele mostrou uma série de resultados concretos, né, com relação ao atendimento educacional para surdos. Mas não é só isso, só ele. Há uma série de estudiosos, felizmente, que vem crescendo muito o nosso campo, né, de educação bilíngue para surdos e que vem comprovando com muitos resultados aquilo que chamamos de educação bilíngue. Por último, queria dizer o seguinte, eu entendo que quando falamos de inclusão, não estamos falando de uma doutrina, não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de um princípio democrático, plural, que aceita a diversidade. Por que não aceitar um outro ponto de vista, uma outra proposta de escola? Isto é inclusão. Aceitar as diferentes maneiras de se entender a educação das pessoas. Não é? E, para finalizar mesmo, tanto a professora Martinha Claretti, quanto o professor que me antecedeu, perdão, não sabia seu nome, do MEC, citaram, sugeriram, o senhor disse claramente, da possibilidade do INES e do IBC se transformarem em centros de atendimento e perderem o caráter de escolarização formal regular. Houve, sim, só um esclarecimento da minha parte, mas eu gostaria muito que o MEC também se posicionasse aqui para os presentes. Houve, sim, esta proposição do MEC, ou esta determinação no início do ano letivo, e que gerou toda uma polêmica, que eu acredito que a maioria dos presentes tenha conhecimento, tenham acompanhado. Porém, até onde nós sabemos, o ministro Haddad publicou em diário oficial, né, alguns meses depois da polêmica deflagrada, a garantia de que o INES continuará com a educação básica regular. Se isso mudou, nós gostaríamos de saber. Eu fecho aqui a minha intervenção. Marli, por favor, que ela... Marlene Gotti, desculpe estar falando novamente com vocês, mas é porque preciso. Eu gostaria de fazer uma proposta, a Martinha falou, mais ou menos, aí na fala dela,
A gente não vai resolver todas as questões numa audiência pública. Não tem condições. A Martinha propôs, eu endosso também, eu acho que o Ministério endossa, uma proposta de uma comissão técnica, de formar um grupo de trabalho pequeno, para que a gente possa, de fato, elaborar essas questões, responder e fazer um documento técnico. Então, para a Procuradoria, é uma posição do Ministério da Educação. Nós estamos aqui, os colegas do Ministério, apoiando Martinha na fala dela, nesse sentido. Então, a gente pode propor, depois que a FENEIS indique, por exemplo, 3 pessoas, o MEC indica 3 pessoas, e a gente seleciona, mais ou menos, quem poderia compor um documento, que depois esse documento... Calma, gente. Depois desse documento, a gente encaminha para que todos conheçam, verifiquem e tudo mais. Porque ficar discutindo as diferenças de interpretação, diferenças que um enxerga de uma forma, outro enxerga de outra, não vai trazer uma solução agora. Já são quase 6 horas da tarde, eu preciso sair. Então, eu gostaria de que fosse feito um encaminhamento nesse sentido, porque nós não vamos ter condições de responder todas as questões. Muito obrigada.